Oi, gente. Pois é, a família Bolsonaro não deixa a gente parar, né? A gente respira um pouco aqui pelas bobagens que eles falaram e eles vão lá e falam mais besteira que a gente precisa descompactar, não é? E agora é o Eduardo Bolsonaro, que pede desenhos na Globo e diz que a Fátima Bernardes incentiva a masturbação. Isso talvez vá surpreender gente ultraconservadora como o Eduardo Bolsonaro, não é? Mas masturbação faz bem para as pessoas, viu? Inclusive, o Conselho Médico já disse que masturbação regular inclusive ajuda a prevenir câncer de próstata. Mas a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro não saberia sobre práticas sexuais que fazem bem para a saúde das pessoas, porque ele é uma dessas pessoas contaminadas pelo conservadorismo cultural ao ponto de achar que está falando mal da Fátima Bernardes ao dizer que ela incentiva masturbação, né? Enfim, mas vamos lá. Né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes na manhã da terça-feira para criticar o programa Encontro da apresentadora Fátima Bernardes. Segundo o filho do presidente, a Globo deveria voltar a exibir desenhos durante a pandemia do coronavírus. Né? A crítica de Eduardo foi feita em razão a uma matéria sobre o Dia dos Namorados e abstinência sexual. O nome da apresentadora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por conta do comentário do parlamentar. A jornalista Alessandra Alves comentou sobre a polêmica e lembrou que assuntos como esse já são tratados nas manhãs da TV brasileira desde os anos 80. Olha só o que disse o Eduardo Bolsonaro. Aqui é o tweet dele. 10 da manhã, deixa eu ver aqui, isso mesmo. 10 da manhã, crianças em casa sem poder ir à escola ou sair para brincar. O que a Globo deveria exibir? Desenhos e programação educativa, como ocorria antigamente. O que a Globo está exibindo? Fátima Bernardes incentivando que o público se masturbe durante a pandemia. Vamos por par. Programação educativa poderia envolver, por exemplo, educação sexual. Primeira coisa dele falar de programação educativa. Segunda coisa, Fátima Bernardes, no programa de entrevista dela, abordar temas como abstinência sexual e outros temas. Enfim, olha, isso daí é de uma simplicidade, né? Ela não está mostrando nada no programa dela ofensivo, está falando sobre o assunto, normalmente com pessoas que entendem do assunto, às vezes com pessoas que não entendem tanto do assunto, e aí, nesse caso, seria criticável quando ela tem convidados que estão soltando simplesmente opiniões não muito bem embasadas, né? Ainda assim, é uma discussão e um espaço de reflexão aberto, livre, mas, enfim, seria criticável se não tivesse gente embasada. Muitas vezes tem, e no caso da masturbação, viu, Eduardo? E aí um pouco de ignorância misturado com conservadorismo cultural, não é? Faz parte de um processo de amadurecimento sexual de pré-adolescentes, sim, que são crianças, adolescentes, conhecer o próprio corpo, né? E passarem além de conhecer o corpo, a ter algum tipo de atividade. Isso é uma coisa que faz parte da natureza, viu? E que ser discutido em sala de aula, ser discutido por profissionais capacitados para isso, ser discutido por um apresentador de televisão, ser discutido na família entre os pais e os filhos, é uma coisa saudável. Saudável. Isso é saudável. Gritar com as pessoas e dizer que se masturbar vai ficar cego, isso é retrógrado. Isso daí faz mal, cria traumas. Isso é repressão sexual. Né? Isso daí é o que a galera da sua turma cultua, defende, não é? É uma coisa assim horrorosa. Isso causa problemas sexuais e problemas futuros de relacionamento, porque gente que é incentivada a ter esse nível de problema e repressão com sexo acaba projetando frustração sexual e outros tipos de frustração em outras áreas da vida e passa a ter muito ódio, entendeu?
passa a projetar muito ódio para cima dos outros, passa a fazer, por exemplo, política de ódio. Né? Nós podemos entender muito do que a turma bolsonarista traz em termos de política, e aí, quando eu falo da turma bolsonarista, é o Jair Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro, mas é também a Damares, não é? A turma do Weintraub, um monte de gente recalcada, frustrada, com um monte de neuroses, provavelmente muitas de caráter sexual, e eles estão soltando as neuroses e as doenças e os problemas diversos que eles têm mal resolvidos por educação repressora e por problemas psicológicos diversos, que eu não seria capaz de saber o que cada um tem, mas, assim, de longe, só olhando aquela reunião ministerial, dá para pressupor que tem muita coisa ali enterrada, né? E ali são milhões de horas de terapia para tentar cuidar de toda aquela, enfim, entendeu? Aquela porta do poeiro do inferno. E, enfim, muita coisa vem de onde? Vem desse tipo de educação, viu, Eduardo? Vem desse tipo de olhar sobre a realidade. Né? Um olhar preconceituoso, excessivamente pudico, né? Que você manifesta. Né? A Alessandra Alves, como foi comentado, disse assim: Bananinha escandalizado com Fátima Bernardes falando de masturbação. Nos anos 80, no TV Mulher, Marta Suplicy falava de orgasmo feminino às 10 horas da manhã. Só um comentário. É um assunto que não se fala muito no Brasil, não é? E é uma coisa grave, porque aí as mulheres acabam não conhecendo o próprio corpo, e muitas mulheres têm estudo já sobre isso. Não experimentam prazer, e isso é fruto também da repressão. E uma das coisas importantes de superar a repressão é as mulheres serem liberadas e quererem conhecer e experimentar o seu próprio prazer. Enfim, é um assunto até importante para a gente falar uma hora dessa. Antônio Fagundes falando de amor livre, que é uma opção, não é? Que, enfim, não é uma coisa que você deve dizer que deve ser, mas, enfim, a pessoa, se ela quiser ser assim, isso tem que ser respeitado também, né? Amor livre à noite, e a Regina Duarte, ela mesma, falando de aborto. Lembrando, como sempre eu falo, que aborto não é um tema, assim como outros temas, né? Não é um tema, como é que se diz, de unanimidade na esquerda. Nem todo mundo que é de esquerda necessariamente concorda com a descriminalização, a legalização do aborto, mas muita gente de esquerda concorda, e é um tema absolutamente que deve ser discutido, deve ser pensado, deve ser refletido, assim como outros, né? E aí a Alessandra Alves disse: a marcha ré no Brasil foi radical. Isso é. A gente indo rumo ao passado, né? Repressão sexual e repressão de todo tipo em marca de alta velocidade com gente como Eduardo Bolsonaro. Olha, eu queria comentar essa fala do Eduardo Bolsonaro, não por ele e pela bobagem dele, mas como eu já disse algumas vezes aqui no canal, eu utilizo falas de certas pessoas para fazer reflexões sobre coisas que eu entendo como importantes. E eu acredito genuinamente que uma cultura de repressão sexual tem muitos problemas. Tem muitos problemas para a população. Né? Você reprime, o Freud, muitos psiquiatras já analisavam que muitas das neuroses tinham uma causa de origem sexual. É claro que não todas, mas muitas têm essa dimensão, não é? Ou seja, tem um componente poderoso na identidade do ser humano, a questão sexual. E pessoas que analisam o neofascismo, o fascismo eterno, Humberto Eco fala sobre isso, existe um componente sexual, de potência sexual, de substituição da potência no neofascismo. No fascismo que o Humberto Eco chamou de fascismo eterno, ou seja, você se frustra de não poder materializar essa dimensão e utiliza normalmente de armas, e olha só o quanto os bolsonaros falam de armamento, de armar a população, e isso tem um componente fálico muito forte,
muito forte de afirmação sexual, de se sentir forte, poderoso, não é? Tem toda uma noção aí de poder envolvida e que é uma tentativa de compensar uma série de frustrações de ordem sexual, não é? E que se mistura no conservadorismo cultural e num certo machismo, sexismo extremo que essas pessoas da família Bolsonaro demonstram e já demonstraram tantas vezes, não é? Então, enfim, era o que eu tinha para comentar sobre esse assunto, né? E divergir radicalmente do Eduardo Bolsonaro, como aliás era bastante esperado, né? Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tem um monte de coisa rolando hoje, mas eu decidi que só vou comentar quando essas coisas ficarem resolvidas, porque tem muitas coisas que a ideia da cassação da chapa e tal, e ainda me parece meio nebulosa, mas vamos ver o que vai acontecer no Supremo, né? E assim que tivermos novas notícias, eu faço os vídeos aqui para a gente refletir e discutir. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.